Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou o Luiz Mello e você está no canal Dinosfera. É isso aí, bem-vindo a mais um episódio do nosso mini curso, o Dinossauros para Iniciantes. É isso aí, espero que você esteja acompanhando todos os nossos episódios. Se perdeu algum, volta lá na nossa playlist, acha o episódio que você perdeu, assista, porque com certeza vai ter informações legais para você, para completar aí o seu conhecimento sobre os dinossauros. E se você está seguindo tudo, já assistiu vários vídeos ou todos os vídeos, eu peço que você faça um comentário, né? Diga o que você está achando, se está funcionando para você, está sendo útil para você aí trabalhar com seus alunos, trabalhar com outras pessoas, trocar ideias sobre dinossauros, enfim, diga aí o que você está achando sobre o nosso mini curso, tá legal? Bom, vamos então para o conteúdo de hoje. Muito bem, o tema que eu separei para o episódio de hoje é um complemento ao episódio da semana passada, o número 6. Hoje é o episódio número 7 e o título dele é O Jardim dos Dinossauros. Como assim, Luiz? Você vai contar uma historinha pra gente? Não, nada disso. Eu vou falar sobre as plantas que existiam na época dos dinossauros, tá legal? E então vamos começar, vamos ver aí o conteúdo que eu separei para hoje. Bora lá. Muito bem, o objetivo do episódio de hoje é conhecer quais os tipos de planta que conviviam com os dinossauros. Eu separei esse tema porque é muito comum a gente ver representações, ver documentários, desenhos, colocando plantas que, se você prestar bem atenção, elas não conviveram com os dinossauros. As plantas muitas vezes que são representadas, elas são plantas mais modernas, que não existiam na época dos dinossauros. Então a gente vai ver qual é o grupo, né, que realmente a gente pode dizer que conviveu, que ajudou a montar os ambientes terrestres ali enquanto os dinossauros estavam vivendo. Então, também é importante a gente lembrar que as plantas não surgiram todas, né, ao mesmo tempo, todas de uma vez, e que houve uma evolução, assim como aconteceu com animais, e você pode ver as informações que eu coloquei lá no episódio 6, também aconteceu com as plantas. Então, quando a gente pega aqui a história do tempo geológico, a história de existência da Terra, a gente vê que em vários momentos coisas foram acontecendo e tipos diferentes de plantas foram aparecendo também, né? E aí a gente tem uma ideia completa da evolução das plantas aí no nosso planeta. Muito bem, quando a gente pega esta imagem que eu costumo usar aqui no mini curso, então a gente percebe que ela desde aqui de baixo, né, quando é a época mais antiga de existência do planeta, até aqui a parte de cima, que são os dias de hoje, então muita coisa foi acontecendo, né? Nessa primeira parte aqui que eu estou indicando na imagem, aqui a gente observa que a história dos seres vivos começou ali com seres procariontes, por volta aí de 3,5 bilhões de anos atrás, e aí esses seres foram, né, evoluindo, o tempo foi passando, e com o passar do tempo, então, surgiram novas formas de vida. Dentro de um grupo mais moderno, que a gente chama de eucariontes, então surgiram muitos seres unicelulares e, a partir de um determinado momento, por volta aí de 1,5 bilhão de anos, surgiram algas microscópicas. Então aquilo que a gente vê como talvez os primeiros ancestrais, os ancestrais mais antigos das plantas que nós conhecemos hoje em dia, né? Então por volta aí de 1,5 bilhão de anos no passado. E aí a gente chega nesta era paleozoica, que está aqui indicado por esse retângulo vermelho, que é quando realmente as coisas acontecem, as coisas aceleram na evolução das plantas, então a gente já tem aqui, né, desde algas, portanto, né, seres totalmente aquáticos, até a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Então aqui a gente observa os grupos mais simples, como as briófitas, como por exemplo são os musgos, né? E também as pteridófitas, que é o grupo das samambaias, mas existiram outras
formas de vida associadas a esse grupo das pteridófitas. Então, durante um certo tempo aqui da Era Paleozoica, foram esses as plantas que formavam ali a vegetação, digamos assim, dos continentes, né? Como esses dois grupos são grupos que dependem muito da presença de água, especialmente para sua reprodução, então eles ainda estavam um pouco limitados à proximidade dos corpos d'água, como lagos e como rios. Mas adiante, então, um pouquinho ainda dentro da Era Paleozoica, só que um pouco mais para frente, surgiu um grupo bastante especializado, que é um grupo das gimnospermas, que a gente conhece atualmente como sendo o grupo dos pinheiros. Mas existiram várias outras formas de plantas gimnospermas diferentes dos pinheiros no passado, né? E aí a gente tem aqui já mais para o final da Era Paleozoica, no Carbonífero, no Permiano, justamente esses grupos, especialmente pteridófitas e gimnospermas, formando as grandes florestas da época. Então eles que preenchiam, né, os continentes com vegetação. E aqui a gente tem essa figura que eu consegui, né, para mostrar justamente essa parte da evolução das plantas. Então a gente nota aqui, de aproximadamente 500 milhões de anos no passado, que é o comecinho da Era Paleozoica, até mais ou menos aqui uns 250 milhões de anos, quando havia apenas as briófitas, pteridófitas e gimnospermas no planeta. Então não havia as angiospermas. Isso é muito importante que fique claro, tá? E aí, quando a gente olha aqui nessa reconstituição que eu peguei, né, de um ambiente aí durante a Era Paleozoica, você vê que os continentes, ali as partes de terra, elas estavam habitadas por uma vegetação bastante densa. Existiam árvores, existiam arbustos e plantas de menor tamanho ainda, né? Mas nenhuma delas pertencia ao grupo das angiospermas. Aqui é um outro cenário, uma outra visão, mas que mostra mais ou menos as mesmas condições, né? As plantas aí dominando o ambiente terrestre. Vale lembrar que nessa Era Paleozoica não havia ainda dinossauros, então eu estou fazendo uma preparação para a gente ver o que existia de fato na época dos dinossauros, tá? Aqui mais uma vez a gente vê algo que provavelmente algumas cicadáceas, né? Aqui algumas outras árvores ao redor, tudo leva a crer que sejam gimnospermas. Então a gente tem mais uma visão aqui da Era Paleozoica, tá bom? Muito bem, e chegamos aqui então na Era Mesozoica, que aí sim é a era onde nós encontramos os dinossauros, não é verdade? E aí, o que existia de plantas? Logicamente que todas as plantas que já tinham surgido antes, né, todos os grandes grupos, então briófitas, pteridófitas e gimnospermas, continuaram existindo durante a Era Mesozoica. Então conviveram, né, com os dinossauros e resistiram à extinção, estão aí até hoje. Só que justamente na Era Mesozoica foi que a gente teve a origem das angiospermas, então aquele grupo muito especial de plantas vasculares que possuem flores e frutos, né, no seu desenvolvimento. E isso teria acontecido mais ou menos aí há 150 milhões de anos, no momento em que os dinossauros já estavam reinando. Portanto, elas se desenvolveram enquanto os dinossauros estavam habitando o planeta, certo? Mas aí tem um detalhe muito importante, que é com relação às gramíneas. Muitas reconstituições, muitos documentários e filmes, eles colocam os dinossauros convivendo ali com gramíneas, com aquelas plantas mais baixas, cobrindo o chão do ambiente, coisas desse tipo. Só que esse grupo, pelos registros fósseis, só surgiu bem no finalzinho do período Cretáceo, que é justamente o mesmo momento em que os dinossauros estavam quase extintos, né? Então eles conviveram por pouquíssimo tempo, ou seja, durante boa parte da Era Mesozoica não havia gramíneas. Então quando a gente for representar, não pode colocar esse tipo de vegetação convivendo com os dinossauros.
Aqui a gente tem uma imagem que inclusive eu mostrei no episódio anterior, mas que dá para ver bastante vegetação. Aqui provavelmente já é o final da era mesozoica, porque tem aqui ó, um asteroide caindo, né? Então aqui sem problema, você pode considerar que algumas dessas plantas aqui sejam gramíneas, porque aqui nesse momento elas já existiam, tá? Aqui um outro ambiente, um outro momento, você vê uma vegetação mais rala, poucas árvores, né? Então aqui a vegetação não é tão abundante. E aqui, ao contrário, é uma vegetação de floresta densa, ao que tudo indica parecem ser gimnospermas, pinheiros, né? Mas talvez aqui nesse momento já existissem então as nossas queridas angiospermas, tá? Embora em menor quantidade, em menor variedade, porque realmente o auge das angiospermas foi atingido na era seguinte, que é a era Cenozoica, quando os dinossauros já estavam extintos. Tá legal? Muito bem, chegamos então ao final do episódio de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que foi apresentado e espero que tenha acrescentado a você algum conhecimento, alguma informação a respeito aí do ambiente de vida dos dinossauros. E vai aquele recado, peço para você seguir a gente, acompanhar a Dinosfera pelas nossas redes sociais, então Facebook e Instagram é @adinosfera. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, né, mais particular sobre o vídeo, sobre a atuação da Dinosfera, quiser entrar em contato para pedir que a gente vá encontrar você em algum evento, em alguma atividade, escreve para a gente no nosso e-mail, tá aí embaixo, contato.dinosfera@gmail.com, e a gente responde você e combina tudo, responde tudo que você perguntou, tá bom? Muito bem, o episódio de hoje acaba por aqui. Valeu!